O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, com essa celebração das cinzas, nessa Eucaristia, nesse dia penitencial, nesse dia de jejum, nós até vínhamos conversando no carro, será que as pessoas ainda recordam que hoje é dia de penitência, hoje é dia de jejum, hoje não pode comer carne segundo as leis e as normas da igreja, não é? Nós precisamos sempre recordar aquilo que a nossa igreja nos indica como caminho espiritual em cada tempo litúrgico. E começando a quaresma na quarta-feira, é exatamente isso que nós vivemos. Mas é preciso que nós entendamos algo. Creio que você tenha prestado atenção na oração da coleta. Olha só o que a igreja coloca nos lábios do sacerdote. Concedei-nos a Deus Todo-Poderoso. E aqui já está revelado. Iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma. São 2 dias obrigatórios de jejum que a igreja prescreve para os fiéis. 2 dias obrigatórios. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. São 2 dias que a igreja prescreve abstinência de carne. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira. E aconselha, segundo o Código de Direito Canônico, todas as sextas-feiras, abster-se de carne para recordarmos a paixão do Senhor. Mas continua a oração. Para que a penitência nos fortaleça. Repita comigo. Nos fortaleça. Para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal.
Contra quem nós estamos combatendo? Não escutei. O espírito do mal. A igreja nos coloca claramente a realidade espiritual, que nós não podemos perder a visão espiritual. São Paulo vai nos recordar na carta aos Efésios, no capítulo 6. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. No século 21, a igreja está recordando aos seus fiéis, na oração da coleta, que nós precisamos nos fortalecer pela penitência quaresmal para vencermos o espírito do mal, o demônio. E enquanto eu me preparava, pedia as luzes do Espírito Santo para a partilha da palavra, me vinha, em primeiro lugar, aquilo que no profeta Joel, que nós escutamos na primeira leitura, essa convocação da penitência, do jejum. E ali a gente pode ver que a cosmovisão do povo do Antigo Testamento, aquilo que eles entendiam do relacionamento deles com Deus, com a criação, eles entendiam exatamente o reflexo da ação de Deus na natureza. A convocação do jejum, se você for e tenha curiosidade depois de pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 1 inteirinho do profeta Joel, depois leia o capítulo 2 e você vai perceber por que foi convocado pelo Senhor, a instrução que o Senhor deu para que se convocasse o jejum, porque estava tudo, naquele tempo, a realidade de Israel, a realidade da nação. A nação estava passando por uma grande carestia, por muitas dificuldades, e foi convocado o jejum. O Senhor Deus se comove com a mudança de comportamento e os propósitos espirituais do seu povo. Joel capítulo 1, aí eu anotei, porque a Bíblia da CNBB, ela coloca ali subtítulos em cada capítulo. Aí no capítulo 1 é a lamentação sobre o país devastado. Fica prestando atenção na realidade que nós vivemos. Depois um convite à celebração penitencial. Aí Joel 2, de 1 a 11. O dia do Senhor. Depois o que nós ouvimos de 12 a 18, capítulo 2. Apelo à conversão e à penitência. Depois os versículos 19 a 27. A promessa da bênção e da prosperidade espiritual e material na natureza, e a prosperidade material pelo trabalho executado pelo homem, usufruindo daquilo que a natureza oferece. Depois, logo a seguir, vem no capítulo 3, o derramamento do Espírito Santo. Um avivamento espiritual para a nação, e depois São Pedro, no Pentecostes, vai usar esse texto de Joel. Olha, nós não estamos bêbados. O que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O capítulo 3 é isso. E depois o 4 vai falar do julgamento das nações, do combate final e da alegria do tempo final. O que a gente precisa entender, e não podemos cair na heresia de Marcião, né, que negava o Deus do Antigo Testamento, que não era o mesmo Deus do Novo, Jesus, o Deus que se encarnou. O que nós precisamos entender é que Deus continua o mesmo. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua o mesmo, e eu preciso falar algo para você. O diabo também continua o mesmo. Os demônios continuam os mesmos. Nós é que mudamos. Nós, muitas vezes, esfriamos. Abandonamos as nossas tradições. Imanentizamos tudo.
tiramos o sobrenatural. Agora é o reinado da tecnocracia. Nós perdemos a visão espiritual. Seja abençoada a ciência. A ciência não pode substituir o sobrenatural. Nós perdemos a visão espiritual. Nós deixamos de acreditar no poder da oração. E o pecado se tornou tão natural que a gente nem acredita mais que ele interfira em algo, até mesmo na natureza. Eu fiquei recordando, enquanto eu me preparava, meditava, na minha cidade. Quando eu, menino, fui aprendendo as coisas de Deus com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, lá em Raposo, no Rio de Janeiro. Meu avô José, Honória, minha avó Conceição. E eu aprendi com eles, Padre Donizete, eu acredito que lá na sua terra também, em Rio Pomba, o senhor deve ter aprendido com os seus, que quando aconteciam dificuldades na realidade da natureza, nós tínhamos que recorrer ao Senhor. Quantas procissões o meu avô, juntamente com o pessoal da igreja, promoveu quando tinha seca. A gente ia descalço no asfalto, carregando a pedra e água. E quando chegava lá em cima no Cristo, que era no morro, que tem lá em Raposo até hoje, agora eu tive lá esses dias, está coberto por árvores agora, mas daqui a pouco ele aparece de novo. E lá nós derramávamos a água nas pedras, em oração, suplicando que viesse a chuva. E não demorava muito e a chuva vinha. Mas a gente perdeu, a gente agora acha que diante da tecnologia, da tecnocracia e de todo o avanço que nós temos, que a gente não precisa mais recorrer à realidade sobrenatural. E o jejum está sendo convocado pelo profeta Joel, inspirado por Deus, exatamente porque a nação está sucumbindo espiritualmente, mas também materialmente. O que nós não podemos perder de vista: a terra foi criada para a glória do Criador, e quanto mais o homem escolher o pecado, mais a terra se revoltará contra o homem. Não é Deus. E aí eu aprendi com o Padre Jonas um ditado: Deus perdoa sempre. O homem quase sempre, mas a natureza não perdoa nunca. A natureza perdoa quando há a mudança. E existem os pregoeiros da nova verdade que não acreditam mais que o pecado interfira na ordem natural das coisas, pois ficam adorando teorias e não mais o Deus verdadeiro, ficam parados nas teorias. E aqui eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo, eu sempre ando com a Bíblia porque às vezes vem, né, uma palavra e aí a gente tem que pegá-la aqui no texto sagrado. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, Paulo vai dizer: a esperança da glória. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Presta atenção, está escutando? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção do nosso corpo, pois é na esperança que nós fomos salvos. Meus filhos, minhas filhas, povo amado do Senhor, nós precisamos voltar para o Senhor com jejuns e penitências, buscando a conversão, usando os recursos espirituais para vencer a tirania do diabo e para
suplicar ao Senhor uma intervenção na natureza. E deixa eu dizer, para que cesse essa pandemia, para que as pessoas parem de sofrer com esse drama dessa pandemia, que não é somente o vírus, mas tudo aquilo que essa realidade de pandemia gerou no coração das pessoas, nós precisamos direcionar as nossas penitências e jejuns dessa quaresma pedindo: Senhor, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia da humanidade. Intervém na natureza, intervém na situação que nós vivemos no mundo. Ou você acha que o Papa Francisco não tem visão espiritual? O que ele fez no início da pandemia? Deu a bênção Urbi et Orbi, com o Santíssimo Sacramento, a praça vazia, porque ele tem consciência espiritual de que o poder de Deus pode agir na natureza. E ele estava dizendo para os católicos: voltemos para a visão espiritual. Voltemos para o que é espiritual. Rezemos. O Vaticano fez uma cartilha de orações para serem feitas na pandemia. Não é somente para que a gente fique consolado, mas para que a gente saiba que nós participamos da restauração da criação. Segunda coisa, o nosso arrependimento atrai os olhos do Senhor e a sua misericórdia. O Salmo 50. Quando Davi compôs, rezou, eu não sei se ele cantou esse salmo, ele tinha cometido um duplo crime, duplo pecado: adultério e homicídio. E o profeta Natan tinha sido enviado a Davi para exortá-lo à conversão. O profeta conta uma parábola. Existia um homem que tinha um monte de ovelhas no redil dele. E o vizinho dele só tinha uma. Chegou o vizinho. Este homem foi lá e, ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, pegou a ovelha do vizinho. E o profeta fez a pegadinha para o rei: o que merece esse homem? E o rei, logo cheio de justiça, disse: ele merece a morte. E aí o profeta disse: esse homem é você. Você roubou a mulher de Urias. E depois você mandou matar Urias na frente da batalha. Naquela hora o rei é despertado. Naquela hora ele se quebranta. Naquela hora ele tem consciência. E ele reza. Ele compõe esse salmo. E ele nos deixa de herança esse salmo de misericórdia, de compaixão, de pedido de perdão, de sinceridade. E Deus é atraído pela sinceridade. Deus é atraído pela contrição, pelo arrependimento de Davi. Deus perdoa Davi, apesar de Davi ter sofrido as penas do pecado. Isso é parte também da doutrina do sacramento da penitência. A gente peca, é perdoado, mas existem as penas a serem sanadas do nosso pecado. Por isso que existe tantos meios penitenciais. Existe tanta graça espiritual para que a gente viva essa experiência de libertação. As próprias indulgências que a igreja nos concede. Olha a oração que Davi faz: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Coloca a mão no seu coração. Nós estamos num mundo cheio de tantas impurezas. A gente é assediado por impurezas o tempo todo. Repita comigo: criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Repita isso: dai-me de novo um espírito decidido. Mais uma vez diga: dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Espírito, o vosso Santo Espírito. Amém.
Meus irmãos, o Senhor também quer nos perdoar. Padre, mas é aquele pecado absurdo. Se existe sinceridade, se existe arrependimento, se existe decisão de mudança, o Senhor perdoa qualquer que seja o pecado. Por mais cabeludo, por mais feio, mais horroroso que tenha sido, Ele perdoa. E nessa liturgia do início da quaresma, nós precisamos ser tocados pela misericórdia de Deus. Mas eu até anotei aqui o que o cardeal Sará diz sobre a misericórdia. Não iluda as pessoas com a palavra misericórdia. Deus perdoa os pecados somente se nos arrependemos dele. Porque às vezes é pregado uma misericórdia aí sem necessidade de mudança. Deus perdoa qualquer que seja o pecado, mas se nós nos arrependermos dele. Daqui a pouco você vai receber a imposição da cinza na sua cabeça. E a palavra é do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Lembra-te que do pó viestes, e ao pó hás de voltar. Olha o que a igreja nos lembra numa liturgia penitencial como essa. Olha o que a igreja nos lembra ao meditarmos a convocação que o profeta Joel faz do jejum, da penitência, da conversão. A igreja nos lembra que nós vamos morrer. A igreja lembra a cada um de nós que quando nós morrermos, esse corpo virará pó. Hoje eu fiz a minha meditação pessoal em Santo Afonso Maria de Ligório, e Santo Afonso narra muito bem como é a decomposição do corpo. Ele diz assim, não vou ficar narrando porque você vai ficar enjoado, ou com repulsa, porque ele coloca tanto detalhe. E aí Santo Afonso diz assim, olha, quando a gente morre, ou morre alguém numa casa, 24 horas é suficiente para que a família queira rapidamente sepultar aquele corpo, porque começa a feder. Hoje coloca remédio, então fica 1 mês, 2 meses, né? Mas, rapidamente, começa a feder. E aí vai passando por todo o processo, até chegar a virar tudo pó. Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. O nosso procedimento, nós que somos cristãos, diante dessa lembrança de que nós somos pó, que nós vamos morrer, nós precisamos entender que a nossa alma é imortal. Ela sobrevive ao corpo e por isso nós devemos cuidar da nossa eternidade por meio da oração e da penitência. O corpo vai morrer, mas a alma é imortal. E quando a igreja nos coloca nessa lembrança que nós vamos morrer, a igreja está dizendo, cuida bem da sua alma, porque ela é imortal. Cuida bem da sua alma, coloca a sua casa em dia, coloca a sua vida em ordem, coloca o seu relacionamento com Deus em ordem. Abandona os pecados, pede a graça para Deus para vencer aqueles que até agora você não venceu. Se você traz vícios, Senhor, me ajuda, eu não dou conta. Aquilo que nós não damos conta de fazer, a gente precisa pedir o socorro de Deus. Aquilo que está forte em nós, nós precisamos pedir o socorro de Deus. Olha o que Santo Agostinho vai dizer. De maneira diferente do pagão, o cristão pela fé sabe que a alma sobrevive ao corpo e que depois da morte deste terá de prestar contas rigorosíssimas de tudo o que tiver feito. O cristão que se lembra que em breve deixará esse mundo, cuidará da sua eternidade e procurará aplacar a justiça divina com penitências e orações. E aí depois Santo Afonso vai dizer, é por isso que a igreja, depois de nos ter posto cinzas sobre a cabeça, ordena aos seus ministros que notifiquem aos fiéis
para que iniciem o jejum quaresmal. Fazei soar a trombeta. Em Sião, santificai o jejum. E na liturgia de hoje, na segunda leitura, Paulo vai dizer: em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Olha que força que Paulo coloca como embaixador de Cristo. O embaixador de Cristo está trazendo a mensagem do Cristo. E ele está dizendo a nós como igreja, a nós como povo de Deus, a nós como cristãos. Se tiver alguém que não é cristão, que não é praticante, que esteja afastado da igreja, a você, até mesmo você que talvez não acreditasse em mais nada, o Senhor está dizendo: deixai-vos reconciliar com Deus. E Paulo continua: nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não deixe para a próxima quaresma de 2022. É agora o momento favorável. Ei, você que veio para essa missa, você que está assistindo, ouvindo pelo rádio, acompanhando pela internet, você que vai ouvir essa pregação, talvez daqui um mês, não sei, daqui 5 meses. Se reconcilie com Deus. Não perca a graça. Para nós que estamos aqui, nesse momento, é agora o tempo favorável da salvação para nós. É o tempo favorável da quaresma, onde nós nos mortificamos para celebrar a vida na Páscoa, onde nós matamos a carne, onde nós renunciamos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus, para ressuscitar com Cristo na Páscoa, que nós celebraremos daqui a 40 dias, mas também na nossa Páscoa definitiva, na eternidade, nós experimentaremos a felicidade. E a felicidade é eterna. E aí eu trouxe o catecismo da igreja sobre a realidade da penitência, porque é bom a gente ouvir um pouquinho a doutrina da igreja, né? 1430. Como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Não é o exterior, é o interior. Penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impele a expressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, escuta isso, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, repugnância às obras más que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, como a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de uma dor, de uma tristeza salutares, chamadas pelos padres de anime cruciatus, aflição do espírito, compulsio cordis, arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que conduz os nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações 5:21. Deus nos dá a força de começar de novo. Repita comigo: Deus nos dá a força de começar de novo. Diga mais uma vez: Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado
e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi trespassado por nossos pecados. Por isso que uma das obras espirituais de oração aconselhadas, especialmente na Quaresma, é a gente meditar na paixão de Cristo. É olhar para o crucificado, para que tudo aquilo que Ele fez por nós gere em nós conversão, arrependimento, repulsa. Foi por causa dos meus pecados. Eu não quero mais pecar para não crucificar de novo o meu Senhor. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, para compreender como é precioso a seu Pai, porque, derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, a saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado é consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Peça todos os dias o Espírito Santo. Seja ousado nessa Quaresma. Espírito Santo, me dê a graça da conversão, do arrependimento sincero. Chega, eu preciso cuidar da minha alma imortal, porque o meu corpo eu já sei. Na quarta-feira de cinza, no início da Quaresma, foi colocado na minha cabeça cinzas, o pó, para que eu me recorde que do pó eu vim e ao pó eu voltarei. Mas a minha alma imortal, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude a cuidar dela. Me ajude, me faça entrar de cabeça no processo da conversão, no processo da mudança de vida. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu mude, aonde? E não se assuste não, Ele vai te mostrar. Ele vai provocar compulsão, lágrima. Você começa a invocar o Espírito Santo que você vai ver. Você não vai ser a mesma pessoa. Ah, mas eu quero aproveitar um pouquinho mais. Você não sabe se vai ter uma próxima Quaresma e uma próxima oportunidade. Tem uma música que não é católica, ela é dos nossos irmãos evangélicos, que ela diz assim: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em sua presença como se fosse a última vez. Se precisar chorar, eu chorarei. Se precisar gritar, eu gritarei. Me dá mais uma chance, diz a canção. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Não sou cantor, né? Sou padre. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero matar a minha carne. Fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Talvez eu não tenha uma oportunidade. Não estou sendo dramático, estou sendo realista. A gente precisa começar a pensar com os pensamentos de Deus. Que a nossa vida é um sopro. Nós não temos domínio sobre ela. Nós não sabemos o dia de amanhã. E Deus está nos dando uma Quaresma. Nos adequemos às intenções da nossa mãe igreja, como ela mesma ordena. Sejamos, nesse santo tempo da Quaresma, mais sóbrios em palavras. Fecha essa boca, para de falar dos outros. Para de reclamar. Nessa Quaresma, entra no treinamento. Para de murmurar, ninguém aguenta murmuração. Para com essa cara de quem chupou limão ou bebeu água morna. Ninguém aguenta. Moderação na comida, na bebida, no sono, nos divertimentos. Antigamente, a gente não podia ligar o som dentro de casa, no tempo da Quaresma, ligar a televisão. Hoje, se vive a Quaresma como se fosse... Não tem até carnaval durante o tempo da Quaresma? Pós-carnaval. Esse ano não teve, né?
por conta da pandemia, mas tem pós-carnaval, tem não sei o que carnaval. Não se respeita mais nada. Porque os cristãos, ao invés de serem educados e obedecerem o calendário litúrgico, eles vivem o calendário pagão. Então, se vive o calendário pagão, tudo é normal o tempo todo. Nada muda. Eu estou fazendo um apelo para a igreja do Senhor. Voltemos ao sobrenatural. O tempo da quaresma é um tempo de recolhimento. Nos afastemos das ocasiões de pecado por meio de uma vida recolhida, consagrada à oração. Faça desse tempo um tempo para você rezar mais. Deixa eu dizer para você, e aqui eu não estou minimizando o que nós vamos fazer daqui a pouco. O pozinho na sua cabeça não vai te dar salvação, mas a sua cara no pó, arrependido dos seus pecados, abrirá as portas do céu para você. Porque tem gente que vive só com essa simbologia, não muda de vida não, só vem receber o pó. Pronto, estou resolvido o ano inteiro. Tá não, meu filho. Não tá não, nani, nani, não. Resolva-se com Deus, porque ao pó você vai voltar. Ah, vai, eu também. E eu tenho a oportunidade todo dia abrir a minha janela e ver o cemitério. E o terreno da Canção Nova é pertinho da minha janela. E eu falo, é só pular. Puf! Já está ali, o terreninho ali, separado. E aí esqueceram. O Padre Roger virou pó. Passou 10 anos, ninguém mais lembra. Mas eu preciso ser lembrado por Deus. Eu preciso ser lembrado por Deus. O chamado de Jesus para esse tempo. Esmola para desprender o coração do material. Separa o seu dinheirinho para dar esmola. Mas não dê só o dinheirinho, dê atenção para o irmão de rua. Para quem necessita. Tem muita gente precisando da nossa ajuda nesse tempo de pandemia. Tem gente sem o que comer em casa. Jejum para educar o nosso corpo, para mostrar para o corpo que quem manda é o Espírito e não as paixões. Oração para que a graça de Deus nos dê os meios de conversão, da mudança de vida. Eu ainda quero concluir com o Catecismo da Igreja. Olha que coisa linda, 1434. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio para obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade que cobre a multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição, por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Fica em pé. Jejum, oração, esmola, esmola, jejum, oração. Traz a sua mão sobre o seu coração. O que nós fazemos não é para os homens. Não é para sermos recompensados pelos homens. Nós fazemos no escondido, para que Deus se atraia pela sinceridade da nossa oferta. Diante da palavra que foi semeada, dê uma resposta para Deus nesse momento. Daqui a pouquinho você vai receber a imposição das cinzas. Mas agora,
nesse momento, diante do que você escutou, talvez você não tenha pensado nos propósitos para essa quaresma. Existem penitências gastronômicas que você pode fazer, por exemplo, deixar de comer carne durante a quaresma, doce, refrigerante. Gastronômica, fazer o jejum, pelo menos na sexta-feira. Aquilo que apetece seus sentidos. Mas existem também as penitências corporais, como provocar um pouco de incômodo no corpo. Tirar um travesseiro, que eu gosto muito. Sentir aquele incômodo que eu sou estrangeiro aqui, sabe? Que eu não sou desse mundo. Mas existem também as realidades morais, e essas são tão importantes a se fazer, parar de reclamar, agradecer todos os dias a Deus. E aí por diante, se você depois quiser, tem meios para que você acesse a toda essa proposta. Mas agora aí no seu coração é você e Deus. O que você quer dizer para Ele agora diante da provocação da palavra? O que você quer reagir com Ele agora aí? Você e Ele, é você e Deus nesse momento. Fala para Ele que você deseja, se é esse o seu desejo, caminhar com Ele, se é esse o seu desejo. Fala para Ele como o rei Davi falou: criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito resoluto, decidido. Não me afasteis o vosso Santo Espírito da minha vida, que o seu Espírito me conduza. Senhor, eu quero pedir agora, enquanto o seu povo reza, os que estão aqui, os que estão em casa, eu quero pedir agora que o seu Espírito possa gerar contrição no nosso coração, possa gerar em nós um arrependimento sincero, mas também um firme propósito para essa quaresma. Que cada pessoa que agora está aqui e nos acompanha de casa, possa experimentar essa graça, ser tocada, ser abençoada pela força do seu Espírito, sentir-se profundamente amada e não acusada, mas convidada a fazer esse processo de orarmos todos juntos na mesma direção, oferecendo a nossa penitência pelo fim dessa pandemia, pela restauração da nossa nação, da nossa fé, mas também, Senhor, no nosso relacionamento sincero contigo. Nós queremos viver esse propósito de emenda. Esse propósito de emenda. Diga comigo: Senhor, Senhor, é a sua face que eu procuro. é a sua face que eu procuro. E eu quero alcançar Eu quero alcançar misericórdia. misericórdia. Alcança-me nessa hora, Alcança-me nessa para hora, que eu faça para que eu faça a sua vontade a sua e não a vontade, minha, e não a minha, para que eu seja para que eu seja conduzido por ti conduzida por e ti, não por mim, e não por mim, para que o teu Espírito, Senhor, para que o teu Espírito, me conduza nesse caminho de conversão. Senhor, me conduza nesse Eu caminho entrego de agora a conversão. minha vida. Eu entrego agora a minha vida. Eu reconheço a minha fraqueza, Eu reconheço a minha fraqueza, mas muito mais, mas muito e reconheço a mais, força do Senhor, reconheço a força do Senhor, que é mais forte do que eu que é mais forte e que me faz mais que vencedor. que me faz mais Obrigado, que vencedor. Senhor, Obrigado, pela Senhor, oportunidade dessa noite pela oportunidade dessa e pela noite, graça do Senhor, pela graça do que me Senhor, alcança nesse tempo oportuno. que me alcança nesse tempo oportuno. Amém. Amém.